Eu começo lhe fazendo uma pergunta, deputado. Nós vimos uma divulgação recente sobre popularidade do governo e o negócio não está bom para o lado do governo, né? A popularidade está ruim. Em algumas pesquisas já aparece como um recorde de impopularidade. Quero ouvir o olhar do senhor de dentro do Congresso. Olha, de fato, né, o governo Lula não vive um bom momento e eu gosto sempre de recordar que nas duas oportunidades que nós tivemos impeachment no Brasil, com Fernando Collor e com a Dilma Rousseff, em ambos existiu uma combinação de fatores, que foi uma crise econômica e baixa popularidade do presidente. Então, como eu, pelo menos, né, entendo que o Brasil está indo ladeira abaixo na área econômica, entendo que esse ano pode ser um ano em que realmente possa ocorrer o impeachment do Lula. As pessoas que foram enganadas por ele, acreditando que teriam picanha e cervejinha, já estão caindo na real. E realmente, depois, ainda que em meio ao recesso, nós tivemos toda essa questão relativa ao PIX, né, o governo Lula se desgastou ainda mais. E isso daí tende a piorar, porque aquela alta do dólar do ano passado, no final do ano passado, ela vai começar a ser sentida principalmente agora, no final de janeiro, começo de fevereiro, chegando nos supermercados. Então a tendência é de que o governo viva dias ainda piores dentro do Congresso Nacional. A gente sabe que quem tira da gaveta um pedido de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados, né? E o próximo presidente que deve ser eleito, porque a gente sabe que esse jogo já está articulado dentro do Congresso, é alguém que tem o apoio do partido que faz parte do governo federal. Levando isso em conta, o senhor avalia que possa ocorrer esse caminho de tirar da gaveta um pedido de impeachment? Tranquilamente, né? Todo impeachment, quando começa a se falar impeachment, sempre os presidentes da casa, seja ele Eduardo Cunha ou mesmo em outras oportunidades, ele sempre fala que não colocará adiante. Mas aí vem a pressão popular, com a população na rua. E já está sendo marcada uma manifestação para março, né? Uma manifestação que deve ocorrer em todo o país. Ao exemplo do que ocorreu com a Dilma Rousseff, essa pressão pode perfeitamente fazer com que o presidente desengavete esse pedido de impeachment. Eu acabei de ver uma notícia recente agora aqui do Marcos Pereira, que é o 01 do Partido Republicano, e ele dizendo que em 2026 a tendência é que ele esteja mais ao centro-direita. Então, quando você vê partidos mais de centro direcionando-se, encaminhando mais para a direita, visando as próximas eleições, isso daí também é outro indicativo dessa possibilidade. Talvez na data de hoje, né, não tenha-se ainda o clima perfeito para se pautar o impeachment, mas nada impede que isso aí venha, como eu falei, com o agravamento com a piora da economia e também com a pressão popular. Eu acho que é totalmente factível que a gente tenha esse cenário até o final desse ano. Qual a expectativa do senhor para as eleições de 2026, sendo que o senhor foi até apontado pelo seu pai e por outros interlocutores da política como um possível candidato à presidência da República? O senhor acha que este é o seu futuro? Obrigado pela pergunta, Basília, bem pertinente. Deixa eu primeiro só contextualizar. O presidente Jair Bolsonaro ele falou numa entrevista sobre eventuais nomes. Na verdade, ele foi perguntado pela entrevistadora, né, sobre eventuais nomes para concorrer em 2026, caso ele não fosse concorrer. Ele não falou que vou apoiar fulano ou ciclano ou Eduardo ou qualquer outra pessoa. Ele segue sendo o nosso candidato. Eu acredito, né, que o Brasil condenar um ex-presidente que continua com seu mesmo patrimônio, que sempre falou, né, que não tomaria a vacina, mas que permitiria as pessoas tomarem quando elas bem entenderem. Uma pessoa que estava fora do Brasil, numa pseudo-tentativa de golpe, onde não foi apreendida uma arma, onde não foi dado um tiro, onde todas as pessoas que foram presas, basicamente, são pessoas que não tinham passagem nenhuma pela polícia. Teve pipoqueiro, autista, todo quanto é tipo de gente, e passaram meses presas. Então, essa investigação, que já é ilegal, porque nenhuma dessas pessoas tem foro privilegiado, jamais poderiam estar sendo julgadas pelo STF. Então, essas pessoas, nessa investigação, isso daí já corrobora a total perseguição que a gente está sofrendo. Mas se ele seguir inelegível, o senhor pode ser o candidato? Basília, aí eu vou votar em quem o Jair Bolsonaro mandar. Se ele falar para eu votar como ocorreu no passado na eleição do Rio de Janeiro, né, no Macaco Tião, nos anos 90, eu voto no Macaco Tião. Né? Saiu candidato lá no Rio de Janeiro na eleição para prefeito no início dos anos 90. Vocês que acompanham o dia a dia do Congresso sabem, né, que esse conhecimento político não é ensinado em nenhuma universidade, então fico muito feliz. E também aproveito aqui esse ensejo, né, pleiteando a presidência da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, porque eu acredito que ali é um local importante para a gente ter
né, levantadas as bandeiras da oposição nesse ano de 2025. Mas essa comissão, então, de relações internacionais que o senhor cita, tem a ver também com o senhor ter uma proximidade com assuntos internacionais? E imagino que o senhor sabe onde eu quero chegar. Donald Trump e toda a conexão que vocês têm com esse carimbo internacional de Estados Unidos aí, ou seja, alguma intimidade que o senhor já esteja tendo com questões internacionais? Com certeza. Eu relembro que depois de ter sido o deputado federal mais votado da história do Brasil, na eleição de 2018, eu, subsequentemente, na sequência, eu presidi a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Modéstia à parte, eu sou provavelmente o parlamentar mais conhecido fora do Brasil, tenho contatos na Argentina, na Hungria, na Espanha, em Portugal, México, Estados Unidos, então acho que isso daí me credencia bastante para essa posição, e a gente vai viver um momento diferente sim por conta do novo governo Trump. A gente acabou de ver a sabatina onde foi aprovado o nome de Robert Kennedy Jr. para o Ministério da Saúde, ele que é o inimigo 01 da chamada Big Pharma, do lobby das farmacêuticas nos Estados Unidos, e promete fazer, por exemplo, uma reavaliação da pandemia. Se nós olharmos, Isabel e Elisa, a recente declaração do Tedros Adhanom, que é o diretor-geral da OMS, onde ele diz que a Organização Mundial da Saúde não obrigou ninguém a tomar vacina e nem utilizar máscara, o Tedros ele está preparando para, em maio agora de 2025, talvez ser assinado um grande tratado internacional onde serão previstas medidas prévias às futuras pandemias. Então, o que está sendo discutido no âmbito da OMS, são quais as orientações ou talvez até qual poder coercitivo terá a OMS para com outros governos. E aí eu pergunto para as pessoas, você vota em alguém da OMS? Você saberia para quem reclamar caso a OMS decrete algo que seja contrário à sua vontade? Certamente que não. Deputado, a gente está vivendo um momento ainda de polarização política bastante intensa. E a gente sabe que a partir desse ano começa a se intensificar toda a disputa política relacionada às eleições do ano que vem. Ainda assim, nos últimos dias veio a público o vazamento de um trecho do depoimento de Mauro Cid, que aponta que o senhor e a sua mãe, a ex-primeira-dama Michele... Perdão, essa mãe não, olha, eu já fazendo confusão. E a ex-primeira-dama... Tudo parente, né? Tudo parente, né, Clarice? E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e a sua mãe, que me perdoe pelo erro, deputado, seriam integrantes de uma ala radical do bolsonarismo, que teria incitado Jair Bolsonaro a dar um golpe de Estado. E aí eu faço para o senhor a pergunta: em algum momento o senhor estimulou ou concordou com a ideia de que seu pai deveria rejeitar o resultado das urnas em caso de vitória do presidente Lula, como ocorreu, e buscar uma outra forma de permanecer no poder? Clarissa, isso não foi sequer cogitado, ventilado. E outra coisa, o Cid também está circulando agora um áudio, se não me engano, uma revista de grande circulação do Brasil, ela deu uma notoriedade a isso, falando que ele não disse a palavra golpe, que ele viu com estranheza quando isso daí caiu no depoimento dele. Então, assim, você não sabe nem do que se defender, porque os próprios advogados do general Braga Neto, que encontra-se preso desde o final do ano passado, seja sabe-se lá qual o motivo, ou melhor, fala-se que o motivo foi uma ligação em que, na verdade, não foi nem o Braga Neto que ligou para o pai do Cid. O pai do Cid ligou para o Braga Neto, e um ano após essa ligação, isso daí ensejou a prisão do general Braga Neto. Mas isso tudo são notícias que vêm da imprensa, porque os advogados de Braga Neto reclamam que eles não têm acesso aos autos. Vejam só, pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo um general 4 estrelas que foi candidato a vice-presidente da República preso de um fato que ocorreu um ano anterior à sua prisão. E qual fato é esse? Que ele recebeu uma ligação. Ora, meu Deus do céu, não dá para dizer que o Brasil tem uma segurança jurídica e nem que vive uma democracia saudável. Então é até difícil, Clarice, eu responder isso para você, porque eu não sei se isso daí está acontecendo, eu não sei de onde é que veio, o Cid falou que não falou em golpe, aí falam que a delação dele é que está ensejando isso tudo. O que eu posso garantir para você é que nunca existiu qualquer ideia de subversão da ordem. Agora, é impressionante, só para finalizar, Clarice, agradeço muito a sua pergunta, tá? Muito pertinente para dar o esclarecimento.
querem nos fazer crer, né, algumas pessoas, principalmente ligadas ao atual governo de esquerda, querem nos fazer crer que Jair Bolsonaro esperou para sair da presidência da República e, quando não era mais presidente, comandar um golpe de Estado utilizando pessoas desarmadas, sem apoio de uma polícia, de umas forças armadas, quando ele, Jair Bolsonaro, estava nos Estados Unidos. Só reiterando, o senhor disse não houve ideia de supressão da ordem, é isso? Porque a gente sabe que cometer um crime é crime e ter ideia de cometê-lo também é um crime. Mas o senhor é enfático ao dizer que não houve a ideia de cometê-lo, é isso? Não houve sequer a cogitação, mas eu discordo da afirmação de que a ideia de se cometer um crime seja crime. O Código Penal ele é claro ao dizer que os atos preparatórios, não, de maneira geral, né, não são crimes, salvo quando a lei criminaliza os atos preparatórios. Agora, o que a gente está falando aí não tem crime. Se tivesse qualquer tipo de crime, se tivesse qualquer tipo de fato contra o Jair Bolsonaro, isso já estava em tudo quanto é local. O Alexandre de Moraes é o primeiro a abrir a delação do Cid para todo mundo ver. Agora, o Cid ele já apresentou mais de 10 versões para a Polícia Federal. Antes do inquérito sair, o inquérito final sair da Polícia Federal e ir para a PGR, o Alexandre de Moraes parou no meio para ouvir o Cid mais uma vez, aí pegou o inquérito e mandou para a PGR. Pelo amor de Deus, a pessoa que se diz vítima, ela julga, ela acusa, ela decreta as medidas executórias da Polícia Federal no meio da investigação. Isso daí não existiu nem no... Quem dera a Deus já estivéssemos vivendo no período medieval. Era muito mais tranquila a Inquisição. Mas, deputado, se ele for preso, a culpa é de quem? É do Alexandre de Moraes, única e exclusivamente. Alexandre de Moraes está perseguindo a nossa família há muito tempo. Né? Matérias do jornalista Glenn Greenwald, vencedor do Pulitzer, né? E não dá para dizer que ele é de direita, porque ele foi o protagonista da Vaza Jato. Glenn Greenwald pegou conversas de WhatsApp dos assessores do Alexandre de Moraes, onde se dizia ali que ele queria tempo, o Alexandre mandou pegar o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, o Alexandre de Moraes quer me ver preso. Eu só não fui preso ainda, provavelmente, porque o Glenn Greenwald expôs essa matéria. E a resposta que o Alexandre de Moraes deu foi basicamente que ele está seguindo a lei. Ora, meu Deus do céu, seguindo a lei, mandando pegar um deputado federal, prender um deputado federal, e na falta do que me condenar, porque devem ter revirado toda a minha vida de cabeça para baixo, queriam me vincular ao argentino Fernando Serimedo, que fez transmissões ao vivo criticando a eleição de 2022, para dizer que a gente fazia parte de uma grande teia antidemocrática internacional. Ou seja, criar mais uma narrativa para justificar minha prisão. É inacreditável que no Brasil, esta pessoa, o Alexandre de Moraes, ainda esteja comandando as acusações, os inquéritos e seja julgador dos nossos processos. A defesa de Jair Bolsonaro pediu já algumas vezes para que ele fosse declarado impedido, mas ele se recusa e continua fazendo esse tipo de perseguição. Até por passar perto de baleia, meu pai já foi investigado. Pelo amor de Deus. Defesa de presidiário. Os presídios brasileiros estão uma maravilha. Lá é local do cara pagar seus pecados. E não para viver no spa, em vida boa. Sua candidatura já está sendo levada a sério pela classe política? Se não tivesse, eu não estaria me entrevistando aqui agora. Nós temos ouvido por aí, Bolsonaro, que o Jair Bolsonaro é meio maluco, é meio passado, é meio doido. Como é que vocês consideram? Eu não dou bola para isso, não. É o que pode falar, né? Intriga da oposição. Antes de ser maluco do que estar na Lava Jato. Buscar uma maneira de dizer à sociedade que eles foram enganados com o Estatuto de Desarmamento, só desarmou o cidadão de bem, os marginais continuam armados. Tá, ok? Lutar uma maneira para legítima, não apenas legítima defesa da vida própria de outros, mas legítima defesa do seu patrimônio de outrem, para dar uma resposta ao MST, que invade propriedade de quem trabalha, que leva o terror ao campo. Tem que mudar a política de direitos humanos, são para humanos direitos, não para vagabundos marginais que vivem às costas do governo. Olha, quando eu falo em pena de morte, é que uma minoria de marginais aterrorizam a maioria de pessoas decentes. Quando se fala em menor vagabundo, como esse que foi preso lá num posto no Rio de Janeiro, você tem que ter uma política para aprisionar esses caras, buscar a redução da moralidade penal e não defender esses marginais como se fossem excluídos da sociedade. Não são excluídos, são vagabundos, que devem ter um tratamento adequado. A minha comissão não vai ter espaço para defender esse tipo de minoria. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Planejamento familiar.
Olha, você hoje em dia, uma mulher, por exemplo, um homem, né, tem que ter 25 anos e 3 filhos para fazer laqueadura ou vasectomia. Esse impedimento tem que diminuir. Quem quiser fazer laqueadura ou vasectomia, que eu faça a partir dos 18 anos de idade. Não pode uma mulher, por exemplo, ter 5, 6, 7, 8 filhos com 25 anos de idade e jogar essa conta para o Estado pagar. Tendo a pena de morte, João, você deve ter conta também. Contra a pena de morte? Claro, não resolveu nada em lugar nenhum do mundo. Mas eu nunca vi um condenado voltar a executar alguém. Eu nunca vi. Sou policial de São Paulo, bastante polêmica que o policial foi filmado arremessando um suspeito que já estava rendido de cima do telhado de uma casa. Como que você... Tinha que ser um prédio, porque infelizmente foi de uma casa. Peraí, olha, de acordo com o levantamento da Anistia Internacional, a força policial brasileira é a que mais mata no mundo. Você acha certo? Faltou a Anistia botar que a polícia militar que mais morre também. Como é que o senhor se vê numa disputa com o Bolsonaro, com Alckmin, o Dória? Não, eu acho que o Bolsonaro não disputa. Eu acho que ele não disputa, e se disputar não tem chance, porque, sinceramente, eu acho que não tem chance. Eu acho que na hora, sabe, mesmo pessoas que hoje pensam, terão vergonha de dizer que vão votar numa pessoa tão reacionária. O país inteiro hoje fica na expectativa de um frente a frente, olho no olho, um debate Bolsonaro-Lula. O que o senhor diria pro Lula? Eu não tenho que debater com o Lula, sabe por quê? Porque você falou que não sabe de nada. Ele não sabe nem onde mora. Deputado, agora há pouco teve uma manifestação aqui. Não me avisaram. Quanto beijo? Não, a favor do beijo gay. A favor do beijo gay? Pode beijar à vontade. Pode se beijar à vontade. Não podemos. A minha briga não foi contra o mas sempre foi contra o material escolar. Nós não podemos estimular a criança a partir de 6 anos de idade a ser como o governo do PT vem fazendo. Proposta nenhuma. Por exemplo, se um homem for maltratado, violentado, a pena é o mesmo, né, para a pessoa que violentar ou maltratar um heterossexual, porque eles vão ser agora superpoderes, eles são semideuses. Qualquer problema que acontece, né, o elemento está assaltando, está roubando, e de repente descobre que ele é homossexual e é morto, é homofobia. Isso não existe. Eles entendem como retrocesso. Olha, não é porque o cara faz sexo com seu órgão excretor, ele vai ter que ser melhor do que os outros. Mas tá de brincadeira, pô. Vocês viram a matéria do Kit Gay que tá me pressionando dessa forma? O próprio secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, falou que ficou 3 meses discutindo até a língua de uma menina que estava na boca de outra para o filme que visava passar na escola de ensino fundamental para se respeitar o homossexual. Eles é que tem que nos respeitar. É o contrário. A política é o contrário. Se eu for presidente, eu sei que vou ter dificuldades. Mas lá, besteiras como seminário infantil, kit gay, quem sequestra, mata, tem que ir para lá mesmo sofrer e não para ir para a colônia de férias. Deputado, olha aqui o cartaz. Eu estou me lixando, parabéns, estão me promovendo. Parabéns. O senhor não pretende trabalhar para a minoria? Que minoria? Dá exemplo de minoria. Qual a diferença minha para um negro? Qual a diferença minha para um negro? Me diga, ele é inferior a mim? O Joaquim Barbosa chegou lá como? Obama chegou lá como? É mérito. Se nós queremos democracia, meritocracia, né? Democracia tem que ser dessa forma. O artigo 5º da Constituição não foi revogado nem alterado ainda. Todos nós somos iguais, e ponto final. Pessoal, por que eu quis trazer o vídeo do Bolsonaro? Porque hoje a verdade é que muitos estão sentindo falta. A verdade é que hoje muitos queriam que ele voltasse. Quando vem comparar os preços, quando vem comparar a economia, quando vem comparar a segurança pública, quando vem comparar pautas de ideologia, hoje muitos que votaram nesse governo que está aí, o governo do PT, o governo do Lula, estão arrependidos. Muitos que fizeram o L, que fizeram isso aqui, hoje se pudesse voltar e dizer, eita, como eu queria Bolsonaro. Essa aqui é a verdade. Muitos no Nordeste disseram, as promessas que o Lula fez não estão cumprindo nenhuma. Qual foi as promessas? Comer picanha, baixar o preço dos alimentos. Está acontecendo tudo ao contrário. Os alimentos estão aumentando o preço, né? O dólar subiu, o desemprego, que é a ilusão deles aí, que está caindo o desemprego, tá nada. Isso é tudo fachada. Eles dizem que o desemprego está caindo, mas a verdade é que as pessoas estão buscando empreender. Estão buscando ser ambulantes, estão trabalhando na feira, estão vendendo um peixe na praia. Ou seja, as pessoas
que não estão buscando carteira assinada. Aí a ilusão do emprego caindo é por causa do Bolsa Família, né? A única popularidade desse governo é sustentar as pessoas no Bolsa Família. É isso que dá o voto ao Lula. Sem o Bolsa Família, ele não ganha nem para vereador. Essa que é a verdade. Mas essa é a triste realidade. Muitos hoje estão sentindo falta. Muitos dizem, não, que o Bolsonaro é um ignorante, não entende de economia. O Bolsonaro é um genó, Bolsonaro é um farsi, Bolsonaro é um preconceituoso, é um lisógeno. E colocaram um monte de apelido nele. Né? Aí em 26, muitos estão torcendo para que ele volte. Infelizmente está um pouco difícil por causa dessas perseguições que ele está sofrendo com o Alexandre de Moraes. Está um pouco difícil dele voltar em 2026. Mas alguns nomes ele já colocou em pauta que talvez ele possa apoiar. E nomes esse que eu até concordo com ele. Tipo a Michelle Bolsonaro. O Romeu Zema é um bom nome. Quem mais? Ele colocou o nome do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, esse que deu a entrevista aí. Eu não sei se ele tem a maturidade. Talvez possa ter, não sei, né? Às vezes a pessoa tem que ver a pessoa lá. Mas pode ser que seja um bom nome, desde que não seja ninguém do PT nem da esquerda. Eu voto em qualquer um que não seja nem do PT nem da esquerda. Esse é meu posicionamento. Mas tomara que o Bolsonaro consiga reverter essa inegibilidade para que ele vote em 2026. Eu acho difícil, eu acho muito difícil, mas tomara que ele consiga reverter para que de novo nós possa ver o Brasil crescendo e avançando, tanto nas pautas de costume, né? Claro, com certeza, mas como na economia, como estava com Paulo Guedes. E olha que o Paulo Guedes enfrentou cada situação difícil, mas mesmo assim a economia cresceu. Então, aqui está a minha esperança, pelo menos esperança, que ele consiga reverter esse quadro e essa situação e volte à presidência da República. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comente e compartilhe esse conteúdo. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.